E aí, pois é, aí eu tava falando, né? A gente tem sempre esse programa com o Mauro César, e o Mauro César contou que durante pela visão dele, na verdade, você foi colocado ali como candidato porque a chapa não tinha alguém que tivesse o tempo de clube, enfim, preenchesse aqueles requisitos. Você tinha uma passagem lá uma passagem, você teve a carreira lá no BNDES, então você fazia parte, né, desse grupo, e que você teve um grande mérito na questão administrativa, né, de dizer especialmente falar para o pessoal assim, ó, vamos sofrer, a gente vai passar perrengue, se cair para a segunda divisão, vai cair para a segunda divisão, não tem jeito, mas a gente vai dar um jeito, vai recuperar. E por outro lado também, ele foi bastante crítico em relação à administração do futebol, né, que honestamente assim, ganhou uma Copa do Brasil quando ninguém esperava, né, no seu primeiro ano de mandato, mas depois realmente, em alguns momentos, não foi tão bem. Eu queria te dar o espaço também para você, não é que responder, porque não é uma acusação, não é nada, é só uma explicação do ponto de vista do Mauro César. Mas, e claro, algumas coisas realmente não é um ponto de vista, é um registro histórico, né? Realmente você não... No início você não estava na chapa, né? E depois você foi convidado e foi presidente. E, enfim, e falasse um pouco de como foi esse começo, como que chegaram até você, como que esse convite chegou, quem era mais próximo seu ali, daquele grupo que tinha o Landim, tinha o BAP, tinha o Valim e posteriormente você. Bom, essa história eu já contei muito, né? Acho que muita gente já sabe, mas é sempre bom repetir. Né? Efetivamente, não era eu o candidato a presidente do clube. Né? Eu não era nenhum dos cabeças da chapa. Eu era um torcedor de arquibancada que era sócio do Flamengo, que era conselheiro do Flamengo, porque todo sócio pode ser conselheiro. Sim. Né? E naquele ano de 2012, né, o Flamengo estava sendo administrado pela presidente Patrícia Amorim, contra quem eu não tenho nada no plano pessoal, mas nós estávamos sofrendo muito, né? Tínhamos passado por todo aquele perrengue lá do Ronaldinho, da passagem do Ronaldinho no Flamengo, né? E aquela coisa ter sido despejado sem treinamento, isso. A frase do Vampeta, a frase do Filipão, isso estava incomodando muito a todos nós. E naquele ano de 2012 ia haver uma eleição para presidente no final do ano. E a chapa azul, né, que era composta por algumas pessoas que eu conhecia, mas eu não era um dos cabeças da chapa, se colocou e eu decidi que eu ia votar na chapa azul. Declarei meu voto, inclusive pediram para eu gravar um depoimento na internet. Falei, não, eu vou votar. Assim como todas as eleições do Flamengo eu votava no candidato que eu achava melhor, dessa vez eu ia votar naquela chapa que eu achava que podia ser vamos dizer, um divisor de águas, um salto de qualidade na gestão do Flamengo. Cheguei aí no lançamento da chapa, no Cinema Leblon, mas eu não era candidato, eu era um apoiador da chapa. Né? Se eventualmente eles, como tinha alguns conhecidos que iam participar e tal, se precisassem de mim em algum momento. E eu estava naquele momento também aos 49 do segundo tempo da minha carreira no BNDES. Eu ia me aposentar no final do ano e eu estava pensando o que eu ia fazer da minha vida. Né? Porque eu adoro o BNDES, adorava trabalhar lá, adoro trabalhar e não queria ficar, me aposentar e parar e viajar, jogar dominó na pracinha, essas coisas, né? E então eu tinha decidido que ia votar nessa chapa, só que aí começaram a questionar que as pessoas que estavam concorrendo não tinham as condições estatutárias exigidas pelo estatuto, né, para concorrer a presidente. Né, que era basicamente a principal delas, ter 5 anos de vida associativa ininterrupta. Ser sócio proprietário e ter 5 anos de vida associativa ininterrupta. E aí as pessoas começaram a perceber que não tinham. Não, falaram, eu tenho mais de 5 anos, mas eu parei de pagar, depois voltei numa anistia, então não é ininterrupta. Né? O outro, não, eu não sou nem sócio proprietário, eu sou sócio honorário. Aí começaram a pensar, temos que ter um plano B. Né? E aí começaram a perguntar entre eles, né?
E aí, você? Então, eu também não posso, eu não sei nem sócio eu sou, estou aqui querendo ajudar e tal, mas não sou sócio. Eu sou, mas eu não tenho os 5 anos. E aí vai assim. E aí começaria agora. Né? Porque sempre havia a possibilidade do Conselho de Administração ter uma decisão política e aprovar a chapa independente das condições. Tá? Tudo é possível. Mas precisavam de um plano B para o caso da chapa ser impugnada. E aí um dos meus amigos que estava trabalhando lá na chapa, que é o Rafael Strauss, né? Acho que você deve conhecer, que é colega do BNDES, bem mais jovem e tal, mas ele estava lá ajudando porque ele é muito bom nessas coisas de estatística, pesquisa. O Rafael é uma máquina de trabalho e é uma pessoa muito inteligente e determinada nas coisas. Então ele estava participando ali, e aí numa reunião, quando eles começaram a colocar essa questão, ele falou, peraí, eu conheço um, né, que ele não tem 5, não, ele tem 30 anos de vida associativa ininterrupta, né, é executivo do BNDES, né, está em vias de se aposentar, torcedor de arquibancada, comprou o título de sócio proprietário para todos os filhos, né, aí quem era eu. Né, alguns me conheciam também, direto ou indiretamente. Uhum. E aí, então vamos lá perguntar se ele topa seu plano B. E aí perguntaram para mim, vem cá, se acontecer isso, da gente ser impugnado, você topa seu plano B? Eu encarei aquilo como um chamado da nação, né? Porque afinal de contas eu estava pensando o que eu ia fazer da minha vida, né? Depois do BNDES. Sim. E ainda que a presidência do Flamengo não seja um trabalho remunerado, né? Eu fiquei 6 anos lá trabalhando de graça, né? Mas feliz da vida, né? Mas perguntaram, você toparia seu plano B se a gente vier impugnado? Eu falei, claro que eu topo. O Flamengo sempre foi a coisa mais importante da minha vida, depois da minha família, né? E eu estava exatamente pensando no que eu ia fazer, e aí eu falei, topo. Não tinha certeza se ia acontecer. E aí teve uma reunião lá do Conselho de Administração do clube, numa quinta-feira à noite, em que efetivamente eles foram impugnados. E aí no dia seguinte, na sexta-feira de manhã, eu já era candidato a presidente do Flamengo. Né? Herdei, né, todo aquele trabalho que estava sendo feito lá né, da promoção da chapa. Né? E o candidato original era o Valim, não é? Era. Mas aí eu herdei a candidatura e trabalhei junto com esse grupo, né, que éramos todos, né, amigos na época, né? Quem eu não era amigo passei a ser porque estava no mesmo grupo, né? Estávamos com o mesmo propósito. E aí assumi a candidatura e menos de 2 meses depois, eu sem ter sido nunca dirigente do clube, nem diretor, nem vice-presidente, nem nada, né? Esse direto da arquibancada para a cadeira de presidente do Flamengo. E aí, é claro que com todos aqueles problemas que o Flamengo estava vivendo naquele momento, né, a gente tinha que ser bastante duro em todas aquelas medidas que foram tomadas. Né, aquele meu discurso de posse, né, acabou que eu não sabia que estava sendo filmado, mas está aí para quem quiser ver, né, em que eu falei que não, nós vamos ter que fazer os sacrifícios que sejam necessários para a gente virar esse jogo. E o resto é história. Efetivamente, né, quem diz que não, eu não era o candidato, está certo, eu não era o candidato. Né, mas passei a ser o presidente. Sim. Né, e sendo o presidente, eu fiz o melhor que eu pude como presidente. Sim, claro. Né? Agora, 3 anos depois, né, quando eu fui candidato à reeleição, né, boa parte não, uma parte pequena desse grupo que estava comigo se resolveu concorrer em outra chapa. A princípio, todos eles tinham pedido para eu me candidatar à reeleição. A princípio, eu nem queria, porque eu tinha prometido para minha mulher, mas insistiram, né? Eu resolvi topar, aí todas as correntes do clube resolveram me apoiar. Tá? E mais 4, se eu não me engano, os vice-presidentes que trabalhavam conosco lá resolveram que não queriam mais e resolveram concorrer contra. E aí, democracia é isso, você concorre, né? Quem ganhar, leva, quem perder, respeita, né? Para mim sempre foi assim. Sim. Não só no Flamengo, no Brasil também, né? Mas, sim. E aí, né, nessa segunda vez, efetivamente o candidato era eu e nós ganhamos com uma larga margem.
E continuamos, né, com aquele mesmo grupo, Sim. né, com 4, 5 defecções, né, mas continuamos trabalhando daquele mesmo jeito, com aquela gestão estratégica compartilhada, que foi tudo que eu sempre acreditei na vida, e tocamos o nosso segundo mandato até o final, e o resto é história. Sim.